abre a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, e vamos ler alguns versos. Você que está nos assistindo também, você é o nosso convidado a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, capítulo número 18, do verso 15 ao verso de número 20. Tá ok? Se alguém do seu lado está sem Bíblia, ofereça para ele uma carona santa para que ele possa ler também a palavra do Senhor. Tá ok? Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, o verso 15 ao verso de número 20. Eu leio os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso de número 20. Eu leio os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te bendizemos pela tua palavra ter sido lida. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos instrumentalize, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique. Que enfim, Senhor amado, nós possamos nesta noite estarmos com as nossas mentes cativas somente a Ti. Te pedimos tudo isso, ó Deus, por bondade do Senhor e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós analisamos o capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus, nós veremos que este capítulo é o capítulo que mostra-nos o quarto sermão de Jesus neste Evangelho. O primeiro sermão está registrado no capítulo 5, 6 e 7. O segundo sermão está registrado no capítulo de número 10. O terceiro sermão está registrado no capítulo de número 13. E o capítulo de número 18 é o quarto sermão do Evangelho de Mateus. E o que este sermão tem como temática a trabalhar com os leitores do Evangelho de Mateus? Ao analisarmos a temática deste capítulo, nós veremos que é um capítulo que apresenta-nos como deve ser o relacionamento daqueles que estão ou que são súditos do reino de Deus. Ou, em outras palavras,
como deve ser o relacionamento daqueles que estão dentro do reino de Deus, no meio da comunidade de fé. E quando nós analisamos estes relacionamentos, nós veremos que o autor aqui vai registrando alguns pontos que Jesus já tinha dito. Ele diz que para este relacionamento ser legal, ser abundante, ser em graça no meio da comunidade, ele apresenta que aqueles que estão dentro do reino de Deus devem ser como criança. E a criança é aquele que é totalmente dependente dos seus pais. Ou seja, aqueles que são súditos do reino de Deus não devem pensar que são a última bala do Drops House. Que eles não devem pensar que eles são os suprassumos. Eles não devem pensar em altivez, mas eles devem pensar como uma criança que são totalmente dependentes dos seus pais. Ou em outras palavras, devem ser como crianças, devem ser pessoas que são totalmente dependentes de Deus. Neste capítulo, Mateus também apresenta que aqueles que vivem nessa comunidade de fé, eles devem ter um entendimento que eles serão odiados pelo mundo. O mundo, quando olha para nós, ele não olha com um olhar de satisfação, mas por causa da luz que está na igreja do Senhor, a luz reflete lá fora e a trevas não gosta. Então o mundo não ama, não gosta daqueles que estão na luz, e a luz sendo Cristo. O texto também vai nos mostrar que aqueles que estão dentro da comunidade de fé são ovelhas do aprisco do Senhor. E o Senhor, se for possível, ele deixa 99 e vai atrás daquela ovelha desgarrada. E o Senhor ama essa ovelha desgarrada, ama essa ovelha que não está no aprisco, ama essa ovelha que está rebeldezinha. E uma das formas dele apresentar este amor a esta comunidade, a este rebanho, a estas ovelhas, é através da disciplina que o Senhor nos orienta a aplicar dentro da comunidade de fé. Isto porque, queridos, quando nós analisamos a comunidade que está aqui, nós veremos homens e mulheres, nós veremos pessoas com mais idades, outros com menos idades, pessoas com uma maturação de vida um pouco elevada, outros começando a vida. Ou seja, nós veremos aqui vários e vários tipos de criações. E esses tipos de criações o Senhor pegou todas essas pessoas e colocou dentro de uma comunidade de fé. E agora, nós que fomos criados com várias criações, como nós devemos ter os nossos relacionamentos interpessoais dentro desta comunidade? Como eu devo me relacionar com meu irmão? Como o irmão deve se relacionar comigo nesta comunidade de fé? E é aí que entra a ideia da disciplina cristã. Porque vez ou outras, talvez nós deixamos de ter os óculos do Evangelho e começamos a enxergar por nós mesmos e começamos a ter atritos dentro da comunidade. Começamos a pecar, começamos a ofender, quer seja por palavra, comportamento, ou quer seja através de um pecado grosseiro que cometemos dentro da comunidade. Através disso, eu tenho que entender que as Escrituras Sagradas e o Senhor nos orienta a disciplina cristã para uma reorientação
do nosso coração ao Evangelho do Senhor. Então surge aqui a pergunta: como devemos aplicar a disciplina dentro da comunidade de fé? Em primeiro lugar, nós devemos, entender o que é disciplina. O texto sagrado, em momento nenhum, fala sobre disciplina. Não existe a palavra disciplina, mas nas entrelinhas do texto, nós vemos essa doutrina sendo exalada no texto. Então, o que é disciplina cristã? Em primeiro lugar, nós devemos entender o que não é disciplina cristã. Disciplina cristã não é colocar uma pessoa no gancho durante 6, 1 ano, 8 meses e dizer: você quebrou o 16º mandamento do regimento interno e por causa disso você está disciplinado. Disciplina também não é aplicar um gancho ou uma punição a uma pessoa para que a parte ofendida venha estar satisfeita. Também isso não é disciplina. Então, o que é disciplina? Disciplina nada mais é, nada menos é do que um processo aplicado em nossos corações para que o nosso coração seja novamente reorientado a Deus. E quando nós analisamos essa perícope, nós vemos nela este processo de aplicação de uma disciplina para a reorientação do coração daquele que ofende o Senhor. Baseado nisso, nós vamos agora para um segundo ponto. Se eu acredito que a disciplina é um processo para a restauração do coração novamente a Deus, então eu tenho que entender, antes de mais nada, algumas palavras que são expressas neste texto. O primeiro ponto é a palavra coração. Coração aqui também não está sendo escrito, não está sendo dito, mas a disciplina é reorientar este coração. E o que é o coração? É o músculo cardíaco? Coração é tudo aquilo que pensamos, sentimos e desejamos. E este coração, ele precisa ser reorientado novamente ao Senhor. Esse coração não pode deixar ele andar com as próprias pernas, porque toda vez que ele anda com as próprias pernas, o que ele produz é mais pecado. Então esse coração que está afastado, ele precisa ser reorientado novamente no Senhor. Outro ponto que nós devemos entender, não é só a palavra coração, mas é a palavra pecado. O texto sagrado vai nos dizer vários e vários pontos nessa perícope. O irmão que pecar contra ti, o irmão que pecou. Então eu tenho que entender o que é este pecado. Este pecado não são pecados, simplesmente pecados, onde eu e você, com uma certa maturação de vida, nós vamos amortecendo ou com a maturidade deixando isso passar. Não é isso. Pecado aqui talvez seja algo sério que manche a vida do meu próximo ou que manche a comunidade como um todo. E aqui eu tenho que entender que todo pecado é um pecado de morte. Todo pecado tem a capacidade de apresentar
à morte, porque toda vez que nós pecamos e queremos ofender a Deus. Mas Calvino disse que nenhum pecado é mortal, no sentido de poder destruir a graça da justificação pela qual nós estamos desfrutando. O pecado é de morte, mas eu tenho que entender que nenhum pecado é mortal ao ponto de nos tirar da graça da justificação pela qual nós estamos caminhando. Diante disso, nós agora podemos ver o processo que é feito na disciplina. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é que a disciplina cristã, ela é apresentada, em primeiro lugar, de uma forma pessoal. Olha o que está no verso de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro ponto da disciplina cristã não é pegar o megafone e falar: fulano de tal pecou contra mim, fulano de tal pecou na igreja. Não é essa a proposta da disciplina cristã. O primeiro ponto da disciplina cristã é tratamento individual entre as partes, entre o ofendido e o ofensor, ou entre o conselho e aquele que é o ofensor. A ideia é entender que as partes, um cometeu um pecado e o outro sofreu as consequências deste pecado. E a ideia é que o tratamento não venha a ser um tratamento onde a pessoa chama o outro para conversar e começa a apontar o dedo, começa a falar 1001 barbaridades. Não. A ideia é que em amor, aquele que foi ofendido chame o ofensor e em Cristo resolvam esta demanda. A ideia é que em amor você ganhe o seu irmão que foi ofensor contra você. E o texto sagrado vai me dizer que se você conseguir convencê-lo do seu pecado, você ganhou o seu irmão. Isto porque o verso sagrado vai nos dizer isso lá no final do verso 5, onde ele diz: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas a ideia aqui de ganhar não é porque o seu irmão escutou você falando, não. Porque escutar é diferente de ouvir. Escutar entra no ouvido e sai no outro. Ouvir tem a ver com obediência. Tem a ver daquele que foi o ofensor entender e cair em si e pensar: poxa, eu pequei mesmo. E a ideia é a promoção da restauração. O texto sagrado nos diz: se você ganhou o teu irmão, cessa, acabou, morreu ali. Entre dois irmãos que se perdoam, o pecado foi lançado no mar do esquecimento. Então quer dizer que você não lembra mais o que o seu irmão fez contra você? Pode até lembrar, mas o seu coração foi curado, foi restaurado da ofensa que você recebeu. O segundo ponto que nós devemos
analisar aqui é que o texto vai um pouco mais além. Nós dizemos aqui que o irmão ouviu e ele entendeu que ele estava errado. Suponhamos que o irmão não deu ouvido àquilo que você falou. Então, nós vamos usar de outro processo, de outra etapa do processo da restauração. O que vai acontecer? Verso de número 16. Olha o que o texto sagrado nos diz. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. A ideia é o seguinte: o irmão ofensor continua duro como a pedra. Ele não volta atrás. Ele está como aqueles animais que usam aquilo que só olha para uma direção. Ele não quer ceder. O que as Escrituras nos orientam? Lá em Deuteronômio 19, o verso 15, o texto sagrado nos diz que para que uma pessoa seja acusada de um crime, deva ter duas ou três testemunhas para a acusação daquele crime. E esta é a ideia que está estabelecendo aqui, de duas ou três testemunhas para analisar a dureza do coração. Mas a ideia não é só analisar a dureza do coração, a ideia não é só simplesmente ter duas ou três testemunhas, mas a ideia é o seguinte: dessas duas e três testemunhas, através de sabedoria, ajudar a parte ofendida a convencer o ofensor no seu pecado. A ideia é que na multidões de conselho haja sabedoria. A ideia é mostrar ao ofensor que ele não está simplesmente certo e todo mundo errado, não. A ideia é que estes irmãos, com sabedoria, reoriente o coração deste ofensor. Aí, nós entramos agora em outro ponto. Suponhamos que o ofendido e mais duas ou três testemunhas não consiga convencer este irmão do pecado que ele cometera. O que vai acontecer? O verso de número 17 nos diz: se ele não os atender, dizei-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Vocês estão conseguindo entender que existe uma crescente paulatinamente aí? Vocês conseguem entender que lá na primeira fase do processo começa em particular, não resolve, aí vai para uma outra fase onde o ofendido chama duas ou três testemunhas e através de sabedoria desses irmãos tenta reorientar o coração do irmão, mas não consegue. Aí que depois chega ao conhecimento da comunidade de fé ou da igreja. Existe um processo neste trabalho. O que acontece é que por muitas vezes nós queremos pegar a foice e cortar o mal pela raiz. Mas entenda, nem o Senhor
faz isso. Pelo contrário, o Senhor, por muitas vezes, com o nosso coração rebelde, Ele vai atrás de nós, nos pega no colo, a ovelhinha ainda está rebelde, Ele desloca a patinha da ovelha, e ao deslocar a patinha da ovelha, a ovelha não consegue andar mais sozinha, então vai andar no colo do pastor, cheirando o cheiro do pastor. Quando aquela ovelhinha está sarada da contusão, então pega-se a ovelhinha e coloca no meio do rebanho, e ela não vai se desgarrar mais. O que acontece é que nós não temos essa paciência. O que acontece é que nós não queremos gastar tempo, nós não queremos arregaçar as mangas para trabalhar no coração desses irmãos, mas o que nós queremos é a justiça própria. E a justiça própria não provém da justiça de Deus. Às vezes dá vontade de mandar todo mundo embora. Tá. Mas não é isso que o Senhor nos chamou. A ideia é que nós temos pecadores aqui. E aonde pecadores passam, irmão, deixa a marca do pecado. Começando por mim. Nós temos aqui uma comunidade de fé que ninguém pode bater no peito aqui e dizer que é melhor do que ninguém, porque todo mundo aqui está nivelado, porque todo mundo aqui pecou e estão destituídos da glória de Deus. O que acontece é que Deus em Cristo teve misericórdia de nós, nos chamou lá da morte espiritual, nos deu vida, nos fincou os nossos pés numa rocha e nos deu um cântico novo. E é por causa de estarmos em Cristo é que podemos agora pensar: sou pelo menos filho de Deus. Então a ideia aqui não é pensar que alguém é melhor do que o outro porque não peca aquele tipo de pecado ou porque faz aquele tipo de pecado. Não. Todo mundo aqui é pecador. E o que nós precisamos, irmãos, é dessa consciência de entender que existe um tempo de Deus, onde Deus está trabalhando no coração do homem. E nós queremos ter este tempo no controle das nossas mãos, nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa vontade, mas aparentemente Deus não está trabalhando aos nossos olhos, mas Deus está moldando o coração do pecador. Eu tenho que acreditar que Deus ainda opera no coração dos seus filhos, trazendo convicção de pecado. E para onde eu vou com essa consciência? Para os pés do Senhor orar, para que Deus quebrante o coração, para que Deus mude a sorte, para que Deus faça uma obra. E quando Deus faz uma obra, Ele usa da sua espada, e a sua espada penetra, mas não sai sangue, mas Ele opera da forma que Ele quer. Eu tenho que entender isso, para que haja uma exclusão, há um processo a ser executado. Não tendo o caminho deste processo, levamos a igreja, e mesmo assim o ofensor, o irmão que ofendeu, não caiu em arrependimento, o que a igreja vai fazer? O considera como gentil ou publicano.
E o que é gentil? Gentil é aquelas pessoas gentis. Por gentileza, Senhor, passe por aqui. Não, gentil não é isso. Gentil, no contexto da Bíblia, está se referindo a todos aqueles que não fazem parte da aliança com Deus. É todos aqueles que estão à margem do reino de Deus e da aliança do Senhor. São aqueles que não vieram da linhagem de Abraão. E o que é um publicano? É aquele que faz parte da linhagem de Abraão, faz parte do povo da aliança, mas se vendeu para trabalhar para o Império Romano. Era um auditor fiscal da época. Auditava essa sacola, que provavelmente custa R$2, mas ele cobrava de imposto 6, 3 para o Estado e 3 para mim. Olha, que coisa terrível. O cara trabalhava e ainda roubava para ele. Sabe o que o texto está querendo dizer? Se esse não se arrepende, você deve considerar ele como uma pessoa que não faz parte da aliança e que é um traidor da pátria trabalhando para o Império Romano. Mas mesmo assim, com essa exclusão, porque a pessoa se excluiu, porque ele não aceitou nenhum ponto para o arrependimento, nós temos que entender que essa exclusão, Deus ainda pode trazer convicção de pecado à sua consciência, para que ele entenda o quão pecado ele cometeu. E aqui, a ideia da exclusão, alguns podem se chocar. Não pode acontecer. É bíblico, irmãos, a exclusão. Todavia, a exclusão só é aplicada para aqueles que não querem se arrepender. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós veremos aqui um texto que apresenta-nos numa igreja que tinha de tudo nessa igreja. Tinha 4 partidos aqui: partido de Paulo, Cefas, Apolo e o partido de Jesus. Era uma igreja que era dividida internamente, de tal forma que a ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor, os irmãos faziam segregação entre os irmãos. Ou seja, aqueles irmãos que tinham poder aquisitivo, na festa do ágape levava um alimento maravilhoso, e aqueles que tinham pouco poder financeiro levavam uns pães murchos. Antes de celebrar a ceia, existia a festa do ágape, onde todos comiam, bebiam e depois celebravam a ceia. O que acontecia com aqueles irmãos que tinham poder aquisitivo melhor e levavam um alimento melhor? Desprezavam os irmãos que não tinham poder aquisitivo bom e que tinham levado pães murchos. De tal forma que quando eles celebravam do Senhor, eles não celebravam para melhor, mas para pior, porque na ceia eles mostravam o que na realidade estava no coração deles, que era a desunião. Esta igreja tinha vários e vários problemas de pecado, e um dos seus pecados está registrado em 1 Coríntios capítulo 1. Olha o que diz aqui. Geralmente, olha o que Paulo está falando, hein? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Sabe o que estava acontecendo? O filho
estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Estava tendo essa relação sexual. Em outras palavras, ele estava traindo o seu próprio pai. Como que a igreja estava vendo isso? Olhe o verso de número 2 e o verso de número 3. E contudo, andai vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A igreja estava vendo aquilo normal, a liderança vendo aquilo normal. Paulo diz que isso não é normal e que deve ser aplicado à exclusão desse indivíduo, pela qual ele entregou a Satanás para que venha a ser destruído a carne e o espírito venha a ser salvo naquele dia. A disciplina, irmãos, era para ser aplicada. E quando nós analisamos em 1 Coríntios 2, a partir do verso 6, nós vemos que essa exclusão desse indivíduo surgiu efeito, de tal forma que o ofensor cai em si, vê o tamanho do pecado que cometeu e volta arrependido aos pés do Senhor. O que eu quero dizer? Que existe um processo a ser executado. Que a disciplina cristã nada mais é, nada menos é do que pegar esse coração que nós temos e reorientá-lo novamente a Deus. Voltar este pecador em arrependimento. Agora, o que nós devemos fazer dentro da comunidade? Dentro da comunidade nós devemos, em primeiro lugar, orarmos pelo ofensor. Quem comete pecado, comete porque é pecador. E o que nós podemos esperar de pecadores? Pecado. Então, o primeiro ponto que nós temos que ver é que é um pecador, e que esse pecador necessita de oração. Eu ainda sou da época, e eu aprendi com o meu pastor, muito tempo atrás, que dizia que existe o tripé do crente. Hoje que eu estou relaxado, mas eu acredito ainda. Que o crente deve orar, ler a Bíblia e jejuar. Nós devemos praticar isso. Nós devemos entender que é o Senhor que vai lá no coração, vai moldando, modelando e trazendo convicção de pecado. Segundo ponto que nós devemos entender é que eu e você não somos chamados para sermos fofoqueiros da vida de ninguém. Falar dos outros porque pecou. Anunciar telefone sem fio para os outros porque fulano ou cicrano cometeu um pecado. Nós não fomos chamados para isso, irmãos.
Isso é feio. Isso não glorifica o nome do Senhor. E parece que a gente tem uma língua de tamanduá que a gente quer colocar para fora. Mas o Evangelho não nos orienta a isso. Se você quer contribuir na vida do irmão, quer contribuir na vida da irmã, vai orar por ela. A maior demonstração de amor, de cafuné, de afeto é orando pela pessoa. Não é querendo saber o que está acontecendo, não. Existe liderança na igreja que é constituída por Deus e que está tratando do assunto ou vai tratar de qualquer assunto que aconteça. E a gente tem que aprender sobre isso. Quer contribuir, quer ajudar? Ore. E segundo ponto, terceiro ponto. Não pense que disciplinar irmãos é algo prazeroso, que não é. É um processo duro, é um processo onde vemos mágoa, ressentimento, mas o Senhor tem nos dado graça e o Senhor tem nos ajudado. Não pense que a Quinta Igreja é lugar de bagunça, que não é. A Quinta Igreja tem um dono, Reverendo Ricardo não. O conselho da igreja também não. O dono da Quinta Igreja é o Senhor Jesus. E o Senhor zela pelas suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. A chibata de Jeová bate, mas é bom, né? É bom que o Senhor exorte o nosso coração. E não pense, irmãos, que eu estou falando aí para vocês e a chibata está pegando só em vocês, não. Está pegando em mim também. Meu lombo está ardendo também. Tá ok? Então vamos orar ao Senhor. Vamos aprender a ser igreja. Amém? Amém. Então levante aí, você. Dê a mão para o seu irmão aí. Atravesse até o espaço. Pode dar a mão aí para o outro irmão aí. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Pedindo ao Senhor graça. Pedindo ao Senhor que o Senhor derrame em nosso meio espírito de súplica, espírito de perdão, espírito de quebrantamento, para que nós venhamos orar uns pelos outros. No nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Te damos graça, Senhor amado, porque estamos aqui, Senhor. Ouvimos a Tua palavra. Pai amado, ouvimos ao Senhor. Ouvimos, Pai amado, que existe um processo na restauração da vida, do quebrantamento, da mudança, do arrependimento em nossas vidas. Pai amado, e nós queremos tratar o pecado de forma séria. Nós queremos pedir a Ti, Senhor amado, que o Senhor nos quebrante, nos molde, traga em nosso coração, Senhor, convicção de pecado, convicção, Pai amado, que estamos ofendendo ao Senhor. Deus amado, nós queremos pedir a Ti, Senhor amado, restauração. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor traga ao nosso coração, Pai amado, desejo de Te servir, de uma consciência limpa, de uma consciência tranquila. E por isso, ó Deus amado, nós pedimos ao Senhor graça e ação do Teu Espírito Santo em nós. Pai amado, Senhor, levanta o abatido, levanta o cansado, levanta aquele que está ofendido e traga cura ao coração. Pai amado, nós também oramos, Senhor, aqueles que é o ofensor. Pedimos graça do Senhor, pedimos que o Senhor molde, pedimos que o Senhor trabalhe ao nosso coração. Ó Deus amado, toma nas Tuas mãos a Tua igreja. Toma nas Suas mãos a Quinta Igreja. A igreja não é nossa, mas a igreja é do Senhor. E nós colocamos nas Tuas mãos as Tuas ovelhas. E pedimos graça, pedimos quebrantamento, pedimos que o Senhor trabalhe na nossa alma, Senhor. Tudo isso, Deus amado, nós Te pedimos.
em nome de Jesus. Amém e amém.